Começando mais uma lição, então, a de número 3 desse trimestre, cujo título é O Poder de Jesus Exaltado. Verso para memorizar está lá no livro de Efésios, no capítulo 1, versículos 19 e 20, onde diz assim: Por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu este poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nas regiões celestiais. Daí então o grande poder de Deus. Agora, é verdade que os homens, os terrestres, os mortais, como diríamos, né? Eles estão sempre em busca de poder. Você veja, vou dar um pequeno exemplo aí que me ocorre agora. Você veja, por exemplo, a indústria automobilística. A cada ano é lançado, ou são lançados, né, carros com maior potência, pintura tanto quanto diferente das que vinham no ano passado, por exemplo. Então, modelos com novas invenções, novas criações. Então, isso também é querer exercer o poder. Como assim? O poder sobre as outras marcas. Então, cada companhia cria, né, a sua plataforma, cria o seu modelo, enfim, mas sempre buscando o poder. Agora, espiritualmente falando e com relação à carta que Paulo escreveu aos Efésios, Paulo ele já fez diferente. Em contraste com esse poder, Paulo, por exemplo, ele orou para que os efésios experimentassem, por meio do Espírito Santo, a imensidão do poder que Deus lhe oferecia em Cristo. Então, bem diferente, um poder transitório, um poder que tem que se renovar a cada ano, de um poder transitório, como já foi falado, inclusive no verso áureo, não é verdade? Quando Deus ressuscita a Jesus, que veio morrer por você e por mim, não é verdade? Então, veja que este poder ele é visto em 4 eventos da história da salvação. E se você crer nesses eventos, logo você vai ver e entender todo o poder e o poderio de Deus e aquilo que ele pode exercer sobre nós. O primeiro, por exemplo, quem faz isso? A ressurreição de Cristo. Você conhece alguém que torna alguém ressurreto, ressuscita alguém? Só Deus, não é verdade? O segundo, a sua exaltação do trono de Deus, né? A exaltação de Cristo, quando ele fala para ele sentar à sua direita, ali. Quem é que ocupa esse lugar? Quem? Pela força e pelo poder de Deus, Jesus Cristo sentou à sua direita, então. Número 3, a colocação de todas as coisas, todas as coisas criadas em sujeição a Jesus Cristo, não é verdade? Então, a dádiva de Cristo, em quarto lugar, a dádiva de Cristo à igreja, como sendo seu cabeça. Então, Deus oferece Jesus Cristo para ser o cabeça da igreja, o cabeça de todos nós, aquele a quem todos nós devemos obedecer. Que você creia nisso, meu irmão, que você atente um pouco mais
para o poder de Deus, o Deus que transforma, o Deus que ressuscita, o Deus que te auxilia, o Deus que é reto diante do mundo criado. Amém? O apóstolo Paulo agora estava feliz porque recebera informações de que aquele povo, os efésios, estavam crescendo, né, na fé em Jesus e também crescendo no amor uns com os outros, não é verdade? E então Paulo chegou a dizer o seguinte: irmãos, vocês não imaginam o tanto e o quanto que eu oro por vocês. Agora, você já viu que várias personalidades da Bíblia têm a oração como o centro de todas as necessidades? Quer dizer, qualquer necessidade ou qualquer benefício recebido, qualquer milagre recebido, eles agradecem em oração, pedem em oração. Eu diria que até ao contrário de nós, porque nós, às vezes, nossas orações têm um sentido pesaroso, né? Esquecendo-nos muitas vezes dos pequenos milagres que Deus tem feito na nossa vida. E Paulo, escrevendo ali aos Efésios, você pode notar que em todo o livro ele fala em oração e fala em termos comuns também, temas como louvor e ação de graças, mas basicamente ele fala em oração, que é o único meio que nós temos para falar com Deus. A oração é a chave, né, do louvor e da ação de graças, né? E então Paulo chega a dizer que nós devemos orar sem cessar. Mas o que seria orar sem cessar? Será que significa que eu tenho que estar sempre com os joelhos dobrados e orando? Não, irmão, não significa que estamos sempre de joelhos em oração, mas que nós sejamos e que devemos pedir a Deus, né, e estar sempre disponível e pedindo as suas bênçãos, vivendo com o coração aberto na presença e ao poder divino, né, aberto para esse poder divino, para receber as graças de Deus. Então significa também o orar sem cessar, não viver distanciado de Deus. Nós temos que estar sempre próximo a Deus. Mas como que eu vou estar próximo a Deus? Você na oração, você não se sente próximo a Deus? Eu acho que nós nos sentimos perto, junto a Deus quando estamos orando, ou seja, pedindo ou agradecendo, nós sempre temos a certeza que Deus está a postos, olhando para nós, ouvindo nossas petições, e Ele sempre nos atende. Agora, claro, Ele pode não atender o seu pedido hoje nem amanhã, mas Ele vai atender. Mas porque tem uma fila? Não, irmãos, é porque os nossos pedidos, as nossas queixas, os nossos agradecimentos estão todos lá dentro daquele plano que Deus tem para cada um de nós. Plano esse que nós já falamos, foi feito antes da fundação do mundo. Então você acalme o seu coração, não se turbe, não fique triste, não se entregue, não jogue a toalha, não desista, né? Porque Deus ouve as suas orações. A oração é uma tarefa central, né, da fé cristã. Então eu espero, irmãos, espero em Cristo Jesus, que você, doravante, ore um pouco mais, cresça mais na fé e que tenha uma consideração maior, e eu diria até um amor maior pelos irmãos, aqueles que circundam a sua volta. Amém? Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que estamos mais uma vez
estudando a lição da escola sabatina junto com vocês. Estamos entrando já na terceira semana, e essa semana eu vou estudar com vocês a parte de segunda e de terça-feira. Segunda-feira tem como título Experimentando o Discernimento pelo Espírito Santo. No capítulo 1, verso 16 e 17, Paulo diz assim: não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações, peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Na realidade, Paulo estava dizendo para nós que ele queria que nós tivéssemos um olhar de forma diferente para a palavra de Deus. Porque as promessas de Deus que Paulo fala que Jesus nos concede, elas precisam ser vistas com discernimento do Espírito Santo. Para que nós não apenas enxergamos essas promessas de forma técnica, distante. Paulo faz um relato dizendo assim, não, nós precisamos estar envolvidos e sentirmos aquilo que nós, apóstolos, sentimos quando tivemos a nossa comunhão com Cristo. Então Paulo ora por nós, Paulo agradece e Paulo pede para que o Espírito Santo nos dê discernimento a fim de entendermos. E quando estudarmos a palavra de Deus, ela precisa arder no nosso coração. Ela precisa nos transformar, ela precisa nos impulsionar a ter uma vida de plena comunhão com Cristo. E isso Paulo fez, e diz a lição que em todas as orações de Paulo quis que essas pessoas experimentassem por si mesmo o que lhes havia sido dado por meio de Jesus. Jesus quer nos dar um sentimento que ele teve aqui na terra. Um sentimento de amor, de comunhão, de sinceridade, de coração completamente tomado pelo poder do Espírito Santo. Assim nós poderemos não só entendermos aquilo que Deus está nos propondo, aquilo que Cristo nos chama a fazer, mas estaremos vivendo de plena vontade e orientação do Espírito Santo na nossa vida em Cristo. Que todos nós possamos clamar pelo discernimento do Espírito Santo, a fim de que a nossa vida seja dirigida por Ele todos os dias. A lição de terça-feira, ela tem como título Participando do Poder da Ressurreição. Na realidade, a ressurreição de Cristo, ela é o fundamento da nossa fé também, porque se Cristo não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. E aqui diz assim, nos versos restantes do seu relato de oração em Éfesos, capítulo 1, 20 a 23, Paulo expandiu o terceiro tópico de compreensão que esperava que o Espírito Santo trouxesse aos crentes, e imensidão do poder de Deus, exercida em favor deles. Ele iniciou, portanto, dois eventos históricos da salvação como as primeiras ilustrações do poder divino: a ressurreição de Cristo e a exaltação de Jesus ao trono do cosmos. Duas coisas são muito importantes. A ressurreição de Cristo, ela fortalece a nossa fé. Aqueles que morreram antes de nós, lá no Velho Testamento, morreram na fé, aguardando a ressurreição em Cristo Jesus. E nós também aguardamos essa ressurreição. E aqui em Paulo, em Efésios 1, 20, diz assim, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Jesus ressuscitou. Por que Jesus ressuscitou? Para que ele cumprisse tudo que foi dito sobre ele, que ele viria, ele morreria, ele venceria Satanás na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitaria, e os mortos em Cristo também vão ressuscitar. A ressurreição de Jesus é uma crença inegociável da fé cristã. Não há como negociarmos isso. Porque Cristo ressuscitou, os crentes fiéis aguardam grande e futura ressurreição para a vida eterna no momento do seu retorno. Quando Cristo volta, os vivos serão transformados num abrir e piscar de olhos. E nós, os mortos, se tivermos mortos, seremos transformados num corpo glorificado, e juntos todos seremos levados ao céu ao encontro de Cristo nas nuvens, e então seremos levados para o céu para viver a eternidade com nosso Deus. Que nós possamos
fortalecer a nossa fé, que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre esses assuntos tão importantes, a ressurreição de Cristo no terceiro dia, que garante a nossa ressurreição quando Cristo voltar. Que esperamos com fé, se não estivermos vivos, esperamos que sejamos ressuscitados para morar eternamente com o nosso Deus. É a minha oração por mim e por vós. Amém. Olá, vamos para o seguinte tópico: Cristo acima de todos os poderes. Quando nós falamos de poder e imaginamos os poderes aqui na Terra, nós sabemos que existem poderes que estão acima de outros, em empresas também, cargos que estão acima de outros cargos. Mas quando nós falamos em questões de trono e soberania celestial, Cristo exerce o máximo poder, a máxima autoridade, porque Ele foi o nosso Salvador, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso Redentor. E acompanhe comigo nas Escrituras, onde consta essa passagem que evidencia toda a autoridade centralizada em Cristo. Veja comigo aquilo que está lá em Efésios, capítulo 1, verso 21, que diz assim: acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então aqui não resta dúvidas de que Cristo detém todo o poder, toda a autoridade, e esse poder e essa soberania não estão concentrados apenas no fator presente, mas também no futuro, ou seja, na eternidade garantida. A soberania de Cristo, a sua majestade, o seu poder e a sua glória. Então, toda vez que você tiver que recorrer a alguém, você sabe, né? Recorra àquele que tem o poder, a autoridade e a majestade, que é o próprio Cristo Jesus. Vamos falar agora sobre Jesus, todas as coisas e sua igreja. O nome de Jesus é sagrado, o nome de Jesus está acima de todo nome. E se é um nome tão importante, tudo aquilo que ele representa, ou tudo aquilo que ele designa, também são elementos fundamentais, importantes e determinantes para a salvação. E lá em Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, nós temos essa ênfase. Acompanhe comigo. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Se existe um vazio, se existe algo não preenchido positivamente, isso é a ausência de quem? Do próprio Salvador, do próprio Cristo. E o interessante é que Cristo, com sua autoridade, ele repassa essa autoridade, ele compartilha essa autoridade através de sua igreja. Quem é a igreja de Deus? A própria Bíblia qualifica, ou seja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E tem o quê? O testemunho do próprio Jesus, o testemunho do próprio Cristo. Então, a igreja ela é revestida da autoridade do próprio Criador, do próprio Redentor, do próprio Salvador, que é Jesus Cristo. Através desses elementos comparativos você consegue visualizar, e através de um raciocínio direto você consegue também estabelecer qual é a verdadeira igreja e a falsa igreja. A igreja que detém os poderes, as atribuições, as características de Cristo. Essa é a igreja que o representa. Portanto, fique atento, que o seu coração possa estar bem direcionado para fazer sempre a melhor escolha. E a melhor escolha é sempre ao lado daquele que tem a autoridade, Jesus Cristo. Fazendo a conclusão de nosso estudo, a lição nos convida a refletir sobre o dia de Pentecostes, no qual o poder do céu, através do Espírito Santo, o qual havia sido pré-anunciado por Jesus, quando subiu aos céus, ele disse: eu estou subindo, estou indo, vocês verão eu voltar, da mesma maneira que vocês estão vendo eu ir, vocês virão voltar.
E eis que eu vou, eu vos deixo o Consolador, e que quem era o Consolador, o Espírito Santo, e agora Cristo concede o poder do Espírito Santo aos seus servos, concede o poder à sua igreja. E esse poder é um poder amplo, é um poder incomparável. E nós não podemos esquecer que Cristo é o Cordeiro que foi morto, é o Cordeiro que tem autoridade, é o Cordeiro que tem poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Características que nos deixam confortáveis, que nos deixam confiantes em saber que existe um pai de amor interessado pelos seus filhos. Jamais se esqueça disso. E que Deus esteja abençoando você e sua família, e nos encontramos em um próximo estudo. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Senhor, quero sair por aí repetindo a mim mesmo: louvar-te-ei de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em nome de Jesus. Amém.